Olá, boa noite. Agora, iniciando a nossa gravação, né, depois de a solução de problemas da questão de questões anteriores, de resolver alguns outros problemas aí, um pouquinho antes. Agora a gente dá início às nossas atividades do dia de hoje. E aí, ó, nós temos a graça da Késia. Eu estou meio escondidinho hoje aqui, o Antônio se escondeu ali agora há pouco, né? Eu ia perguntar isso, porque o professor não tá com a câmera. Rapaz, eu nem raspei minha barba hoje, eu tô meio bagunçado. Ah, não, não aceito isso. Eu também não, professor. Ah, então vamos abrir também aí, né? Antônio, Juan, né? Porque. Aí. Eu fico aqui, ó, me sentindo sozinho. Ali, ó, tô meio bagunçado hoje, né? E Abre hoje aqui também. o dia foi pesado, sabe? As reuniões. Teve reunião, reunião depois da reunião. E aí, depois ainda resolver uns problemas dos alunos de pós-graduação, que eu nem consegui terminar de resolver de todos, tem que terminar amanhã. Ela já viu, né? E aí, ainda bem que eu me organizei para a aula ainda ontem, né? Porque hoje não consegui preparar. Mas é bom ter a companhia de vocês, né? Quando vocês ficam aí fechadinhos, me sinto na solidão aqui. É que quanto mais a gente experimenta ser professor, mais a gente vê como isso faz diferença. É, porque é muito ruim. Essa modalidade que é bastante fria, né? Só fica aí, a gente fica sozinho, às vezes fala, e nem vê vocês. Aí podendo ver agora, aí dá um tchan a mais no coração. Mas tá bom, gente. Vou botar aqui para apresentar. Vamos lá. Visualizam minha tela? Sim, professor. Sim. Então tá, beleza. Aí hoje a gente vai falar sobre sistemas de equações diferenciais. Existem algumas situações em que a solução de uma equação diferencial às vezes pode ser complicada em razão dela ter muitas variáveis, tá? Ela depender de vários parâmetros, de várias variáveis, e a transformação dessa equação diferencial em sistemas de equações diferenciais, e sistemas a Kézia gosta, ama bastante, Com certeza, nossa. facilita em algumas situações a solução da equação diferencial, né? Você recebe uma equação diferencial de qualquer ordem e você escreve, você tem uma equação diferencial como essa que vocês estavam resolvendo hoje de ordem 4. Aí você transforma num grupo de equações diferenciais de ordem 1 e vai encontrar a solução dela. Isso facilita para se encontrar a solução numérica da equação diferencial, tá? E não necessariamente a solução analítica, né? Então, quando você vai fazer solução numérica de uma equação diferencial, para você ver o comportamento que essa equação tem durante um determinado intervalo, a, a resolução dela em forma de, a escrita dela em forma de sistemas facilita para se escrever, para se ter uma resposta numérica da equação diferencial. Então, a gente tem assim, ó, questões de problemas reais, como do crescimento e decrescimento populacional, aí proposto num estudo por Kézia, ou na projeção de como será o tempo na próxima semana, se vai chover, se vai ser quente, se vai ser frio. Isso depende de vários parâmetros, né? Por exemplo, no crescimento de uma população, ou no crescimento, depende de fatores sanitários, né? Como é que é a saúde das pessoas, tem saneamento básico ou não tem atendimento adequado de saúde
para a infância, para os jovens, para os adultos e para os idosos, né? Dependendo da forma de atendimento, você vai ter uma taxa de natalidade maior, se a grávida faz um acompanhamento pré-natal. Ou você vai ter uma taxa de mortalidade maior, seja infantil, seja adulto, se a infraestrutura básica de rede de esgoto, esses detalhes não forem adequadas. Então, ela depende de uma série de fatores. Por exemplo, se você vai fazer um plantio, a produção ela vai depender de alguns fatores. Vai depender de quando você planta, se tem chuva, se tem água suficiente, se tem sol suficiente, se tem uma adubação adequada. Cada itemzinho desses é um fator que se vai na equação diferencial. Então, isso, quando você coloca numa equação diferencial, ela vai se tornando complexa, né? E se você transforma essa equação diferencial de um grupo, sai de uma equação mais complicada, escreve um grupo de equações diferenciais de ordem 1, na forma de um sistema, aí a solução pode ser facilitada. Então, existem várias possibilidades aí, vários usos, né, da equação diferencial na forma de sistema, onde elas são importantes. Aqui a gente tem um link de um vídeo de um professor da UFRN, onde ele fala de equações diferenciais na forma de sistema, né? É a questão que até uso como exemplo aqui para resolver. Aí, se vocês quiserem assistir depois, só clicar nesse link que vocês vão ter. Vão ver o vídeo. Então, um sistema de equações diferenciais de ordem n, uma equação diferencial... deixa eu voltar. Um sistema de n equações diferenciais de primeira ordem é um conjunto de n equações diferenciais, desculpa, com uma variável independente t e n variáveis dependentes x1, x2, xn, que podem ser escritas da seguinte forma. Você tinha uma equação diferencial que era de ordem n, e aí desmembrou elas em várias outras equações diferenciais de ordem 1. Ó. Veja aqui que você tem uma equação diferencial de ordem 1, de x1 em relação a t. Isso equivale a dizer que é uma função 1, onde você vai ter essas variantes, essas variações, né, esses parâmetros. Parâmetro t é as variações de x1, x2, xn, as derivadas de x1, x2, até a derivada de xn. Aí, já numa variável 2, a mesma coisa, você vai ter uma f2 que vai ter as mesmas informações que você vai ter ali em cima, né? As dependências dessa função. Até uma derivada de ordem n. Você vai ter uma fn que depende de t e depende de x1 até xn, das derivadas de x1 até a derivada de xn. Bom, onde esse f1, f2 e fn são funções de variáveis reais que definem um sistema. E aí, nesse estudo, a gente vai considerar um sistema de equação diferencial de ordem 1. Né? Você poderia escrever um sistema de ordem 2 ou de ordem maior que isso, mas a gente vai trabalhar com o de ordem 1, que é a menor ordem que a gente pode escrever uma equação diferencial. De maneira que os sistemas de equações diferenciais de ordem superior a 1 serão escritos como sistema de primeira ordem. Assim, você recebe uma equação diferencial de ordem n qualquer. Isso é igual a uma função,
por exemplo, aquela questão que vocês estavam resolvendo hoje era uma equação diferencial de ordem 4, e aí lá no segundo membro você tinha a função sendo 3x mais seno de 2x. Então, esse ft é uma função qualquer. Bom, aí você tem condições iniciais. Essas condições iniciais são tantas quantas a ordem da equação diferencial. Se você tem uma equação diferencial de ordem n, você vai receber n condições iniciais. Essas n condições iniciais, elas servem para que a gente encontre o valor daquelas constantes, C1, C2, Cn. Então, o que é que se faz? Você vai ter que fazer mudanças de variáveis aqui nessa equação. Tá? E as mudanças de variáveis seriam as adequadas. Ó. Você começa lá com x1 igual a y. Igual a esse y daqui. Aí o x2 é igual a essa derivada, y' aqui. O x3 vai ser igual à derivada de ordem 3, ou de ordem 2. O xn vai ser igual à derivada de ordem n menos 1. Quando fizer isso, aí a gente vai encontrar as possíveis ou as equações diferenciais de ordem unitária, de ordem 1. Bom, aqui a gente fez o seguinte, ó. Peguei na equação diferencial ali que a gente recebeu, faço uma mudança de variável, pego o y e disse que ele era x1. Meu mouse está meio cri-cri, tem que comprar outro. O x2, eu disse que era igual a primeira derivada aqui. Bom, aí a partir disso, eu faço o seguinte, ó. Derivo essa equaçãozinha aqui. Então, a derivada de x1 é igual a derivada de y. E aí a gente vai lembrar o seguinte, ó. Como é ANT, ó, A1T, AN-1T, então essa equação diferencial ela está dependendo da variação de t. Então, quando a gente faz a derivada aqui, a gente faz a derivada de x1 em relação a t, né? Aí, por questão de comodidade, eu não vou pôr, mas aí teria aqui, ó, dt. Eu diria que eu derivei x1 em relação a t, aí derivo o y também em relação a t, mas aí, por questão de comodidade, a gente não vai colocar, tá? Bom, aí, a partir disso, ó, o dy é a mesma coisa que y'. E aí eu venho aqui no lugar de y' e coloco dx1. Tá? E aí o dx1 é igual a y'. Aí no lugar de y' eu coloco dx1. Ou seja, o x2 então vai ser igual a derivada de x1, ou vai ser igual a y'. Aí eu derivo x2. Então, derivando x2, eu vou ter dx2. De novo, em relação a t, né? A y' eu derivo, vou ter y duas linhas. E aí a gente tem aqui, ó, que o y duas linhas é igual a x3, então o dx2 vai ser igual a x3. E aí a gente vai ter, então, ó, o y' é igual a x2, que o cara está como derivada primeira. O cara que está aqui com derivada segunda pode ser substituído por dx2, que é a derivada do x2 aqui. Então, ó, observe que o dx2 é o mesmo que o dx2 aqui já está como derivada de primeira ordem. O dx1 já está como derivada de primeira ordem. E aí já facilita para eu escrever o sistema.
Ó, a derivada de x1 em relação a t, né? Lembra que eu disse que ali era em relação a t. Então, ó, esse aqui, derivada de x1 em relação a t igual a x2. Derivada de x2 em relação a t igual a x3. E aí você continua até a derivada de xn em relação a t igual a isso daqui. Então, eu saí de uma equação diferencial de ordem n e escrevi, através de substituição de variáveis, n equações diferenciais de ordem 1. Ó, veja que isso aqui é de ordem 1, de ordem 1, de ordem 1. Tá? E aí, nas condições iniciais, você pode fazer mudança de variável também, e eu vou mostrar depois como exemplo numa atividade. Então, aí você teria o x1 de t0 é igual ao a1, o x2 de t0 vai ser igual ao a2, o xn de t0, um determinado ponto, igual a n. Bom, então vejamos o exemplo, que aí quando a gente está falando de teoria, às vezes as coisas ficam um pouquinho complicadas. Vejamos um exemplo para clarear mais as ideias. Escreva essa equação diferencial, observe que é uma equação de ordem 2. Ela é homogênea aqui, mas poderia ser não homogênea também. Na forma de sistema de equações diferenciais, de primeira ordem. Então, veja que ela era de ordem 2, aí eu quero escrever na forma de sistema de equação diferencial de primeira ordem. Se ela é de ordem 2, então eu vou ter duas equações diferenciais de ordem 1. E aí eu começo com o seguinte, ó. Nessa equação, eu tenho x, e aí inclusive está aqui no arco do cosseno também, e tenho a derivada de primeira ordem. Então, são esses caras que a gente vai começar a fazer a substituição. Então, eu vou dizer que x1 é igual a x. E lembre-se, que a gente está em função de t aqui também, né? O x2 é igual à primeira derivada. Você lembra que nessa daqui a gente começou assim, ó. O y, que no caso lá é o x, né? A gente chamou de x1. E a primeira derivada aqui a gente chamou de x2, tá? Então, aqui no nosso probleminha, o x, eu vou dizer que é o x1, mudando de variável. Eu poderia pôr qualquer outra variável, né? Z, W e tal. Vou pôr como x1. E o dx, que é a derivada primeira, que eu poderia pôr aqui só como x', vai ser o x2. Então, o que eu faço agora? Aí, como a gente tem nessa equação aqui até a derivada segunda, então eu vou trabalhar com as minhas variáveis aqui, né, que eu substituí, até a derivada segunda para poder fazer substituição ali. E aí, então, a gente tem assim, ó. Nós vamos derivar o x1 e vamos derivar o x2. Lembrando que é em relação a t ali. Então, quando eu derivar isso aqui, tá? Como é uma balança de precisão, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu derivei x1 em relação a t. Aí eu vou derivar o segundo membro em relação a t. Então, a derivada de x1, dx1, dt. Derivada de x em relação a t. Bom, a derivada de x em relação a t, a gente tem que é igual a x2. Então, ó, observe agora isso aqui, ó, já tenho isso, ó. Tem a minha primeira equação de ordem 1. dx1 é igual a x2. Derivada de ordem 1 daqui é igual ao x2. Aí eu vou agora nessa daqui, ó.
e faço a derivada dela. Por que eu vou fazer a derivada dela? Porque ali na equação que a gente recebeu, a gente tem até a derivada segunda. Então, eu preciso ter a derivada segunda aqui. Então, ó, a derivada de x2 em relação a t é igual a dx dt. Derivando isso daqui, eu vou ter a derivada segunda dele, né? Já tenho a derivada de x em relação a t, aplicando a derivada mais uma vez, temos a derivada segunda em relação ao t. Agora, observe que a gente vai poder fazer uma substituição lá na equação que a gente recebeu. Ó. Eu já tenho a minha primeira equação diferencial, e ao fazer a substituição dessas informações que a gente tem, ó, o x1 na equação eu vou trocar por... O x eu vou trocar por x1. O dx dt eu vou trocar por x2. E o dx2, o dx, derivada segunda, em relação a t, eu vou trocar por dx2 dt. Então, eu vou... Ó, no lugar que tem x ali, troquei por x1. No arco do cosseno tem x, eu troquei por x1. O dx dt, troquei por x2. E o dx2 dt, troquei por dx. O dx, dx ao quadrado, aqui, ó, derivada segunda de x em relação a t, troquei por dx2. Tem que falar correto aqui, senão bagunça o negócio. Né? Deixa eu só repetir aqui. X, troquei por x1. Dx dt, troquei por x2. E a derivada segunda de x em relação ao t, troquei por dx2 dt. Está aqui. Agora sim, agora não ficou bagunçado. Bom, aí agora, veja que essa aqui já é derivada de ordem 1. A menor derivada que eu tenho aqui nessa equação. Aí, para eu escrever ela do jeito que eu quero, vou isolar esse termo, passar os demais termos para o segundo membro. Esse aqui está mais, vai para menos, e esse que está multiplicando vai dividir. Então, fazendo isso, olha, está ele aqui. Agora, eu já tenho o que eu preciso. Ó. Essa equação e esta. E aí já posso escrever meu sisteminha. Ó, dx1 é igual a x2 e dx2 é igual a esse pacote aqui. Tá aqui. Sistema de equação diferencial, tá? Com duas equações. Ok? Pergunta? Acho que eu vou entender melhor com exemplo mesmo. Ou isso aí já foi um exemplo? Para mim tá tão teórico ainda. Esse aqui foi um exemplo. É um... Então, eu não entendi ainda. Não estou conseguindo. Então, vou repetir aqui, ó. Essa é a equação diferencial que a gente recebeu, é um exemplo. Aí eu vou... Ela tem a derivada até a segunda ordem, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer substituição. Peguei o x sem ser derivado e chamei de x1, trocando de variável. Peguei o x derivada primeira e troquei de variável. Aí agora eu pego esses caras aqui, essas novas variáveis, e faço a derivada delas. Ó, derivada de x1 e de x. É essa que está aqui, ó. Derivada de x1 igual a dx dt. Não, se eu derivei esse lado, eu derivo esse. Então, está aqui. Mais o dx dt eu chamei de x2. Então, essa aqui é a minha primeira equação. Ó.
de ordem 1, quer dizer, que tem a derivada primeira. Mas agora eu vou olhar aqui, ó, no meu sistema eu tenho até a derivada segunda. Então, para poder fazer as substituições aqui, porque o x1 já é o x, o dx já é o x2, mas essa derivada segunda eu não sei quem é ainda. Aí eu vim aqui, ó, eu tenho dx dt. Se eu derivar isso aqui, eu vou ter a derivada segunda daqui, né? Então, ó, derivando aqui mais uma vez, está com a derivada primeira, derivando mais uma vez, você vai ter a derivada segunda. Derivando x2, está aqui, derivada de x2. Agora a gente vem e substitui x por x1. Derivada primeira por x2. E a derivada segunda por dx2. Fiz as trocas ali, aí a gente está aqui, ó, equação diferencial de ordem 1. Ou seja, derivada primeira. Isola esse item que tem a derivada primeira, aí a gente vai ter ela assim, ó. Então, tem essas duas agora, dx1, tá aqui, é igual a x2. E esse daqui igual a esse pacote. Aí a gente escreve o sistema. O dx1 dt é o x2. E o dx2 dt é esse daqui. Então, a gente transformou uma equação diferencial que era de ordem 2 em duas equações diferenciais de ordem 1. E escrevemos o nosso sistema. Vou fazer um outro exemplo, aí vai ficar mais claro. Eu espero. Eu também. Escrever equações diferenciais superiores na forma de sistema de equações diferenciais de primeira ordem, aí é importante, eu já comentei sobre a importância. E aí a gente vai ver como é que se faz mais uma vez. Ó. Você tem uma equação diferencial de terceira ordem, que é representada por isso. Essa equação diferencial de terceira ordem é algo que é em função de x, de y e y duas linhas. Além de ter as condições iniciais, né? Que são 3 condições iniciais, porque ela é uma equação diferencial de terceira ordem. Então, você pega ela num ponto x0 e aplica para ela sem ser derivado, para derivado e para derivado segunda. Sempre as condições iniciais, ela é uma ordem menor do que a ordem da equação diferencial. Então, vejamos agora. Eu acho que para esse exemplo 2 eu vou entender um pouco mais, porque eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para a derivada com aquela outra notação. Ah, entendi. Uhum. Poderia ter posto ela como y' ou x', né? Bom, então vejamos, ó. A gente recebeu aqui uma equação diferencial de ordem 3. De novo, homogênea, né? Mas não tem problema se ela é homogênea ou se aqui é igual a alguma outra coisa. Eu poderia pôr esse EX aqui para o outro lado, ficaria igual a menos EX. E aí a gente recebe as 3 condições iniciais para o ponto x igual a 1. Bom, primeira coisa que a gente faz é qual mesmo? Quer dizer, substituir quem? As derivadas por x e x1? x1 e x2, quer dizer? A gente substituiria a derivada terceira? Ó, tem o y, y', 2 linhas e 3 linhas. Por quem eu começo? Pela maior, não é? Não, as substituições você começa pela menor, porque é para ter equação diferencial de ordem 1. Então, y', que é igual a x1.
Você tem que começar aqui, ó. Tem um menorzinho aqui, ó. Onde está a derivada? É o cara de derivada de ordem zero, né? Mas aqui também, ó. Esses dois. Oi? Não, nada não. Então, ó, mas acho que eu ouvi o Juan falando. Fazer mudança de variável para reduzir a ordem da equação diferencial. Esse é o nosso objetivo. Aí, como a gente tem que escrever na forma de variável de primeira ordem, ó, a primeira mudança que a gente vai ter que fazer será igual à derivada primeira. Aqui ele nem considerou esse, né? Vou até tirar esse. Eu poderia ter começado por esse. Vou até tirar. Então, ó, derivada primeira. Eu disse que z é igual à derivada primeira. E aí, agora, observe que a gente tem até a derivada terceira. Então, o que eu vou ter que fazer com essa equaçãozinha minha? Para eu poder substituir ali, trocar de variável. Eu vou fazer a derivação dessa equaçãozinha aqui até que eu alcance a derivada terceira de y. Assim, ó. Derivando aqui. Eu derivo dos dois lados, certo? Então, a derivada de z, z'. Como eu derivei esse lado, eu derivo o segundo lado. E eu não sei a derivada em relação a quem é ela. Aí, por isso, eu vou só deixar indicadinho assim, que fica mais tranquilo para a gente. Como ali tem até a derivada terceira, então eu derivo mais uma vez. Então, a derivada segunda de z é igual à derivada terceira, tá? Ó, eu retinha esta. Aí eu derivei ela, vim para cá. Derivei de novo, vim para cá. Agora eu pego esses camaradas aqui, o z' e o z duas linhas, e substituo ali no lugar da derivada primeira, no lugar da derivada segunda e da derivada terceira de y. Então, eu vou ter agora uma nova equação diferencial. Ó. Então, observe que eu já tenho uma equação diferencial aqui de ordem 1. Mas aí, a partir dessa equação diferencial de ordem 1, eu consegui baixar a ordem dessa nossa equação que a gente recebeu, que era de ordem 3, consegui baixar para a ordem 2 agora. Aqui. Mas ainda ela não me satisfaz, porque ela está com ordem 2, eu preciso que ela seja de ordem 1. Então, eu vou fazer uma substituição de novo. Aí, eu vou agora, onde eu tenho a derivada primeira, porque eu quero equações de ordem 1, e substituo esse camarada aqui por uma outra variável. Eu chamei de W. Então, eu disse, ó, W é igual ao Z'. E aí, agora, como aqui eu tenho até a derivada segunda, aí eu derivo essa equação minha para que eu tenha a derivada segunda de Z. Então, ó, W é a minha próxima equação diferencial de ordem 1. Vai gravando aí, ó. Então, agora eu faço a substituição de novo, ó. O Z' substitui por W. O Z duas linhas substituo por W'. Então, aí eu venho e tenho agora a equação assim, ó. Entendi. A gente vai substituindo até reduzir a EDO por grau 1. Isso. Então, ó, Derivadas, né? você tem agora uma equação diferencial de ordem 1 aqui, com Z igual a Y'. Tem outra equação diferencial de ordem 1 aqui, que é o W igual a Z'.
E temos a outra equação diferencial de ordem 1 aqui, que é o W', igual, menos esse pacote aqui. Aí eu isolo W', tá? A derivada de W, passo esses caras para o outro lado aqui. Assim, ó. Tem a outra equação diferencial isolada, conforme a gente queria. Então, agora a gente tem, ó, as três, está aqui, ó. A equação diferencial é de ordem 3. Então, eu tenho uma equação, três equações diferenciais de ordem 1. Então, agora eu escrevo agora na forma de sistema, ó, o sistema. A primeira equação, essa. Y' é igual a Z. Tá aqui. A segunda equação, Z' igual a W. E a terceira, W' igual a isso daqui. Então, já tenho o meu sistema de equações diferenciais de ordem 1, que corresponde a essa equação diferencial que a gente recebeu aqui. Bom, como nele a gente recebeu condições iniciais, então eu não terminei o meu trabalho ainda. Se eu não tivesse recebido condições iniciais, eu já teria terminado o meu trabalho. Mas, como eu recebi condições iniciais, eu tenho que fazer mudança de variável para as condições iniciais aqui também. Então, vejamos como é que se faz. Você tem que y1 é igual a 2, que y'1 é igual a 3, e que y2'1 é igual a menos 4. E aí a gente tem isso assim, ó, z é igual a y', que a gente trocou de variável lá no início. A segunda troca de variável que a gente fez foi z' igual a derivada segunda. A gente fez a... Cadê ele aqui? Ah, não. Aqui foi assim, ó. O z igual a y'. Quando eu derivei, eu tive z' igual a y2. Eu estou pegando o z' porque aqui eu tenho y'. E aí, depois, na outra aqui que a gente trocou, w igual a z'. Tá aqui. Agora, vamos trocar, ó. O y1 é igual a 2. O z é igual a y'. Mas quem é y'? Ó. Y' no x igual a 1 é igual a 3. Então, eu vou dizer que z é igual a y1 no ponto 1 igual a 3. Então, z no ponto 1 é igual a y1' no ponto 1, que é igual a 3. Bom, o w é igual ao z'. Mas aí você vai ver quem é o z'. Z', cadê? Z'. O w é igual a z'. Z' igual a y duas linhas. Cadê ele? Meu Deus. O w é igual a z' e z' é igual a y duas linhas. Beleza. Então, tá aqui, ó. O w no ponto 1, porque ali está no ponto 1, né? No ponto x igual a 1, é igual a z' no ponto 1, e o z' é igual a y duas linhas, que é daquela operação que a gente fez. No ponto 1, igual a menos 4. Então, com isso, a gente fez a troca de variáveis para as condições iniciais também. E aí a gente tem o nosso sistema agora, com as condições iniciais aqui, né? O y' é igual a z. Aí
quando y1 for 2. O z' igual a w, quando z1 for 3. Ou, quando não, para z1 igual a 3 e w', aí você tem essas condições, para w1 igual a menos 4. Essa parte aqui, ó, quando você fez a troca de variável, você tem uma nova função, uma função g. Função g de y. Por quê? Porque aqui eu tenho a derivada de y. Função g de z. Por quê? Porque eu tenho a derivada primeira de z. G de w, porque eu tenho a derivada de w. E a ordem agora dessas variáveis. Aí você vai na equação diferencial, ó. Na equação diferencial que a gente recebeu, a gente tem o x, aí depois tem o y, aí em seguida tem o z, que eu fiz a troca de variável, e depois tem o w, que foi a próxima troca. E aí tem que ser nesta ordem, não pode trocar, tá? Então, de novo, ó, na ordem que a gente tem aqui, que os y aqui estão estão em função de x, né? Então, eu tenho o x, o y, porque aí depois ele vai ter as derivadas do y, o z, que eu fiz a troca, o w, que é a segunda troca, nesta ordem. Então, você tem ali, ó, o g de y é função de x, y, z e w, nesta ordem. O g de z é função de x, está em função de x, y, z e w, quer dizer, a função derivada de w também está em função de x, y, z e w, para essas condições Na iniciais. ordem que a gente for substituindo, né? Isso. Dúvida? Eu acho que eu entendi agora. Tá, então só digo de novo, ó. Na ordem que a gente vai pôr as variáveis lá, o x é de quem depende o y, né? Porque o y aqui está sendo derivado em relação ao x. Lá naquela outra situação, seria com t, né? Porque os caras lá estão dependendo de t. Então, aqui, começa com o x, porque as derivadas aqui dependem de x. Então, eu coloco o x, o y, a primeira substituição, que é o z, e a segunda substituição, que é o w. Vocês vão caminhar nesta sequência e nesta ordem. Se vocês inverterem a ordem aqui, aí esquece. Já bagunçou as coisas, né? Porque a gente vai caminhando aqui, escrevendo esse sistema de equações diferenciais dessa forma, para que mais adiante ali você escreva um programinha para resolver uma equação diferencial, aí você vai ter ela plotado o gráfico dele com uma solução numérica. Tudo bem? Só bora. E aí, para manter a tradição da aula passada, a gente tem essas duas equações diferenciais aqui, que vocês vão fazer como atividade. E aí eu vou parar a gravação agora e abrir espaço para que vocês resolvam essas questões, tá? E eu vou resolver agora, não vou cometer o mesmo erro não, porque, né? Na verdade, eu vou mandar o e-mail